aí você já vai no site direto. Bom dia, pessoas lindas, maravilhosos, do primeiro A, primeiro B, primeiro C. Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, para que a gente possa dar início a mais uma aula de arte. Teremos os dois convidados hoje, a Tainá e o Arthur Belo, que estão fazendo as aulas presenciais, estão aqui hoje também e vão participar da nossa aula, tá bom? Hoje a gente vai trabalhar com as artes visuais, a dança, a música e o teatro. Vocês não querem sentar para cá para vocês verem a imagem? O objetivo, propiciar o desenvolvimento do pensamento artístico e da percepção estética, que a gente sempre fala dessa questão estética na arte, né? Caracterizando um modo próprio de ordenar e dar sentido à experiência humana, desenvolvendo a sensibilidade e a percepção e a imaginação. A arte, ela é isso, ela mexe com a nossa imaginação, ela mexe com a nossa criatividade, ela mexe com a nossa experiência, né? E aí vocês vão ter a oportunidade desta atividade de vocês estarem realizando isso, tá bom? Habilidade, estimular a inteligência, mais criatividade, né? Porque vocês já são hipercriativos, só falta colocar isso no papel, né? Desenvolver a autoestima de vocês, parar com aquele negócio da negatividade, para, eu não sei, eu não consigo, fica feio, né? No, isso só desce negatividade para a gente. Daqui a cadeirinha que eu vou lá. Só um minutinho, gente. Não, você não precisa me ouvir, é só você falar. E aí, Belinho? E promover o autoconhecimento, né? Que lembra que eu sempre digo para vocês que toda vez que a gente vai mexer com a questão da arte, a gente tem que primeiro ter o conhecimento prévio do que é, como é, etc e tal. Melhorar as habilidades sociais, né? O relacionamento social, o relacionamento com o outro, o aprendizado do trabalho em equipe, a redução da timidez, desenvolvimento da empatia e a autocapacidade de liderança. Vocês precisam ter isso em mente, porque vocês precisam ser líder da vida de vocês. Né? A gente já começa a preparar vocês para isso, logo, logo vocês estão no mercado de trabalho, logo, logo vocês estão casados, estão com filhos, e aí, se vocês não tiverem esse espírito de liderança, né, essa autoconfiança de colocarem o ponto de vista de vocês em relação ao que está acontecendo, como é que vocês vão lidar com o outro? Ah, então, a arte, ela, de um certo ponto, ela forma tudo isso. Aí a gente vai falar um pouquinho hoje da questão das artes visuais, né? Que as artes visuais, lembra lá no começo do ano que eu falei para vocês? Artes visuais é tudo aquilo que a gente visualiza. Nesse caso, vocês podem falar artes, tá? Visuais. Por quê? Porque a gente lida com a cerâmica, o desenho, a pintura, a escultura, a gravura, design, artesanato, fotografia. Olha quantas coisas a gente tem aí, né? Vídeos, produções cinematográficas, arquitetura, né? Então, quantas coisas que a gente tem aí que a gente pode colocar como artes? Artes são uma arte, né? Que são divididas em vários tópicos que a gente vai estar vendo, né? Teatro, música, dança. Mas quando a gente fala das artes visuais ou artes plásticas, eu posso colocar no plural, tá? E aí, o que vocês têm que lembrar é que toda vez que a gente falar das artes visuais ou das artes plásticas, ela sempre vai estar voltada com a questão visual, tá? Por isso que, ó, artes visuais, de ver, né? De apreciar, tá bom? Aí vamos lá sobre as artes visuais. Eu adorei essa imagem, né, linda? Fala que é. Olha só as artes visuais que eu tenho. Vocês viram ali, ó, tem a parte da dança, porque eu posso não dançar, mas eu estou visualizando, né? Tem as obras de arte, a releitura ali em cima, tem trabalhos ali com origamis, né? Que é aquela última ali com o amarelo, o azul e o branco, verde também, né? Então a gente conta que tudo isso aqui, elas são consideradas artes visuais, tanto como as esculturas também. Eu coloquei aqui a parte
da tecnologia na dança, coloquei a parte da pintura, né, e dos trabalhos manuais, mas tem a arquitetura, tem as esculturas, escultura de sabão, escultura de argila, recorte, colagem, artes visuais, tá? Ficou claro para vocês as artes visuais? Sim. Sim. Sim? Sim. Tá. Se tiverem dúvidas, vão fazendo as perguntas aí, tá? E aí, quem tiver possibilidade, vai me falando para eu poder responder. Vamos para a música, né? A música é o quê? É uma forma que a gente que se constitui em combinar sons e silêncios. Lembra que também no começo a gente conversou sobre essa questão da música? Que na música também eu tinha os sons e os ruídos, né? Que os sons eram as combinações agradáveis aos ouvidos. Então, aquela combinação que eu tenho, por exemplo, de uma palma, de bater na mesa, mas que seja uma coisa sutil e que seja agradável, né? O ruído é uma forma desagradável, então são várias coisas batendo ao mesmo tempo, vários barulhos batendo ao mesmo tempo, fazendo ao mesmo tempo, e isso me dá a sensação de agressividade, de impaciência, de irritabilidade, né? Então, na música a gente tem isso também. A música, vocês precisam saber basicamente sobre essa questão, que ela é o quê? Ela é a combinação de sons. E aí eu tenho, na combinação de sons, eu tenho os timbres de voz, por exemplo. O que são os timbres de voz? Quando eu reconheço um som sem ter o objeto ou a pessoa à frente. Vocês já estão comigo desde o começo do ano. Se eu falar com vocês e vocês não estiverem vendo a minha pessoa, vocês já conseguem reconhecer, nossa, aquela voz é da professora Priscila. A professora Kelly, por exemplo, que fala demais, a professora Edileuza, né? Então, vocês conseguem reconhecer se tiver um som de um piano tocando, vocês não precisam ter o piano tocando para vocês falarem, ó, é um piano. Tá? Então, vocês conseguem reconhecer os sons sem ter o objeto ou a pessoa. Isso é chamado de timbre. Aí eu tenho a melodia, que a melodia é o que me dá a sensação agradável, né, da combinação dos sons. E é sempre, as melodias elas sempre são sequenciais, né? Sempre as mesmas notas musicais para poder dar uma sequência e uma agradabilidade também, né? E na melodia, eu posso também falar se a melodia é mais rápida, se ela é mais lenta, se ela é mais ponderada, como que ela é? Se ela é estilo de rock, né? E aí por diante, certo? Os benefícios da música, gente, vocês sabiam que a música alivia dores, melhora a memória, por quê? Porque a gente sempre vai, tá? Mas não sempre a mesma música, tá? Que nem a minha de 11 anos, que é sempre a mesma música. Aí não resolve, você decora aquela música, mas não consegue aprimorar essa memória para outros, né? Estimular a memória para outras coisas. Então, quando a gente fala da questão do benefício da música, ela tem vários alívios, né? Tem vários benefícios. Uma delas é esse estímulo, né? Da memória, o estímulo da prática física, né? E aí, hoje em dia, tem até hospitais que utilizam a musicaterapia para poder ajudar os pacientes que estão internados, né, para que eles possam ter assim, uma sensação mais agradável também, né? Ouvir música libera dopamina e causa uma sensação de bem-estar, não é isso? Quando a gente também não adianta, tá depressiva e colocar uma música lá chorando. Daí vai se acabar no choro. Tem que colocar uma música alegre, uma música para frente. Quando eu limpo a casa, por exemplo, eu tenho que estar com a minha música ligada, senão não funciona. Tem que Eu estar também, lá o professora. rádio ligado e eu fazendo as minhas coisas. Aí eu limpo rapidinho. Agora, se eu não tiver com a música, filha, vai um dia, vou terminar Uma meio. deprê. É, Nossa, é, professora, eu sou totalmente ao Eu sofro contrário. também.
Então, menina. Mas só que é assim, a música, ela ajuda a gente nessa questão de nos trazer esse bem-estar, de nos trazer essa sensação agradável, né? E isso é legal. E como eu falei para vocês, eles têm utilizado até nos hospitais, o Hospital do Câncer também, além daqueles médicos que se vestem, eu esqueci o nome deles, esqueci, dos médicos que se vestem de palhaço, como que é o nome deles? Lá que eles vão para os hospitais também. Ah, doutora, eu sei quem é, mas eu não lembro o Doutores da nome. Alegria. Doutores da Alegria. Isso. Eles ajudam também nas terapias, mas eles levam a questão mais do teatro, mais do lúdico, né, das brincadeiras para as crianças, etc. e tal, né? Só que existem pessoas também, eu não sei se vocês acompanham, vocês devem acompanhar, já que vocês são de uma geração que já nasceram com a tecnologia aí, vocês devem ver também no Face, por exemplo, que sempre tem algum médico tocando ou dançando. Vocês já viram? Para os pacientes? Já, Já viram? Já. já. Isso ajuda muitas pessoas para que elas não entrem em depressão no momento difícil da vida delas. Entendeu? Porque quando você está no hospital, por exemplo, não é fácil. Mesmo que seja por uma coisa simples, né? O próprio hospital ele já nos dá uma sensação mais problemática. E aí, com essas atitudes dessas pessoas, acabam aliviando um pouquinho, né? Fazendo a cabeça pensar em outras coisas, e aí ajuda para não entrar em depressão, tá? Quando é que a música faz mal? Isso aí serve para vocês. Quando vocês ficam com o fone de ouvido e ficam com ele extremamente alto, né? Acima de 90 gigabytes que fala, 90 gigabytes, fica alto. Às vezes vocês. Não, gigabytes? Como que é o nome daquilo? 90. Altura lá no É computador. decibéis. Decibéis. Obrigada, Alan. Quando vocês estão com o celular, quando a gente aumenta o volume dele, ele dá. Até o azul, por exemplo, ele ainda está agradável. Depois, quando passa para o laranja, ele já está acima do limite permitido, né? E isso, quando vocês estão ouvindo o som muito alto, ele vai prejudicando a audição de vocês, né? O meu pai, por exemplo, ele perdeu parte da audição dele com isso, porque ele pegava aqueles radinhos de antigamente, tinha uns radinhos pequenininhos. Os pais de vocês vão lembrar, que é da época deles, não é da minha não, eu sou novinha. Os radinhos pequenininhos que tinha, que era tipo de bolso, e eles ligavam aquele radinho e ficavam com o rádio lá preso no ouvido o tempo todo. E meu pai perdeu, ele teve até que usar, porque agora ele não quer usar, se recusa a usar, mas ele teve que usar aquele aparelho, porque ele está do meu lado, eu falo assim para ele, por exemplo, benção, papai, ele não ouve. Aí eu tenho, benção, papai, ele, ô filho, deixa eu abençoar. Sabe assim, como se ele tivesse ouvido naquela hora, mas eu já estou falando, ó, mó tempão com ele, né? Então, um dos malefícios que a música pode trazer é a questão da altura, né? Vocês vão perdendo gradativamente a audição de vocês, né? E isso começa com um simples zumbido no ouvido, que todo mundo fala, é labirintite, não é? Já começa com essa questão justamente de você ficar com aquele zumbidinho bem fininho lá no fundo, já é porque está prejudicando a audição da gente. Oi. Meu pai é motorista de ônibus e ele tinha uma possessividade de deixar o volume no último. Hoje ele é surdo de um ouvido inteiro. Ele não escuta pelo ouvido, só um ouvido ele escuta, o outro não. Então, Kevin, você vê, né? Os motoristas de ônibus, por exemplo, eles têm o barulho, né? Do próprio acelerador do ônibus, né? Uma freada e de outras coisas também que acontecem ao redor ali, eles têm esse barulho constante. Então, na verdade, ele deveria usar tipo um tampão no ouvido, né? Para amenizar esse impacto. Sim. E aí vai indo, essa surdez vai indo assim, gradativa, né? Então, quem ouve aí muito alto o som, por favor, diminuir, né? A música, ela tem o seu benefício, mas ela também tem o seu malefício, né? E quem traz esse malefício somos nós mesmos, né? Ouvindo acima do permitido, da altura acima do permitido.
Ok? Vamos pro próximo? Vamos. Tá basiquinho hoje, não tá? Simplesinho? Todo mundo tá Sim, tá de conseguindo boa. entender? Sim. Ok? Uma criatividade? Ai, caramba. Aí, eu coloquei para vocês alguns objetos ali, musicais, alguns instrumentos, que vocês já conhecem, lógico, né? Tem ali, ó, tem uma sanfona, violão, tem tambor aquilo ali, tem prato, tem várias coisas. E eu coloquei essa do meio, que está em cima, os dois que estão de rosa. Primeiro é uma fita cassete. Vocês já ouviram falar nisso? Sim, Já. no meu padrasto, Já. ele, na casa dele, ele tem Então, um, essa fita um negócio de fita cassete, cassete. ela era utilizada antes, por exemplo, hoje é tudo muito fácil, né? A gente gosta de uma música, a gente vai lá na internet, no YouTube, e procura a música e você acha. Na época, né, de 1970, 75, até antes, né, de antes até 70, 75, nós não tínhamos acesso a isso. Então, tinha-se um instrumento chamado gravador, que você comprava essas fitas, aí você colocava ele no gravador. Quando o rádio tocasse a música, você gravava nele para depois você reproduzir quantas vezes você quisesse, né? Então, isso daqui é uma relíquia. Quem tem esse objeto ainda em casa, guardem, porque isso daqui, ó, hoje em Professora, dia... Oi, Ela. Se eu não me engano, eu minha mãe vivia tem. assistindo Chaves. Eu vivia assistindo Chaves nelas. Então, porque é justamente... Não, mas essa daqui, ela era de áudio, né? Tem as outras que eram para vídeo, que elas eram maior. Essas daqui, elas eram pequenininhas assim, Ana. Pequenininha mesmo. Pequena assim. Quanto dá um centímetro aqui? Uns 10 centímetros? Sei lá. Mais ou menos esse tamanho da minha mão, ela é. Tá? E essa outra que você está falando, que gravava-se também para poder assistir filmes, etc., porque também não tinha-se acesso a isso, elas eram maior, chamado de videocassete. É fita Videocassete. cassete, né? Essa daqui é fita, porque é para Uhum. áudio. E o outro era para vídeo. Então, gravava-se também. E aí eles podiam assistir quantas vezes quisessem, poderia colocar, né? Até os cinemas, antigamente, eles tinham esse material para poder passar para as pessoas, né? E aí eu quero que vocês também entendam que quando a gente fala da música, tudo que produz som, a gente considera como música, tá? Tudo que se produz sons são músicas. Nossa voz é música, batida de uma palma, de um pé, um grito, um barulho de uma cadeira arrastando de uma carteira, o homem do gás que passa lá fora para poder estar vendendo gás, do ovo. Professora, Oi, Câmara. isso não é considerado ruído? Não, então, depende. Por exemplo, o homem do gás, vamos colocar que ele coloca aquela musiquinha. Ele não pode ter vários outros fatores juntos. Ele causa o ruído justamente quando tá o homem do gás, daí vem o homem do ovo, aí passa o motoqueiro acelerando, passa o ônibus dando uma freada, entendeu? Daí todos esses sons juntos, eles nos dão uma sensação desagradável, né? Porque a gente não consegue, de uma certa maneira, decifrar o que é o quê. E aí a gente chama isso de ruído, tá? Mas não que o barulho do ovo, por exemplo, se passa o homem do ovo aqui vendendo, só ele não é um ruído. O ruído é quando eu tenho vários fatores juntos e que eu não consigo determinar, entendeu? Ô, professora, Vamos colocar, deixa eu só concluir aqui, Alan, que eu perdi da meada, rapidinho, já deixo você falar, tá? Vamos colocar, por exemplo, que a gente está numa reunião e várias pessoas falando ao mesmo tempo, várias coisas diferentes. Aí são ruídos. Entendeu? Entendeu, Samara? Entendi. Fala, Alan. aí, tipo, esses sons juntos, eles causariam a poluição sonora, né? Isso.
entendeu? Na verdade, a poluição sonora, ela é, de uma certa maneira, constante na nossa vida. Só que a gente já está tão habituado, principalmente aqui na cidade grande, né? A gente fala demais, nossa vida é corrida demais, a gente já acorda ligado no 220, que muitas coisas passam despercebidas. Vocês já perceberam que as pessoas que moram no interior de São Paulo, por exemplo, são mais calmas? São mais tranquilas? Até para Sim. falar, elas são mais, parece mais contida, mais equilibrada, né? Aqui não, a gente já fala rápido demais, a gente já tem que fazer tudo assim para ontem, né? E eles não, o teto vai cair, tá bom, se o teto cair, eu vou sair desse pedaço, porque para ele não cair na minha cabeça, depois eu arrumo o teto. Eles não se preocupam. A gente não, a gente já quer subir lá, vamos arrumar o teto para o teto não cair, porque essa é a nossa rotina diariamente. Então, essa poluição sonora, ela é constante, só que a gente acaba passando muitas vezes despercebido por conta dessa correria, por conta dessa coisa do nosso dia a dia mesmo, né? E eu coloquei para vocês também na imagem, gente, ó, um telefone antigo. Gente, ó, o dedinho ia lá, vocês pensam que saía apertando assim, não? Você tinha que ir lá e, ó, discar, virar. Por exemplo, é 2557, você vai lá no 2, aí vem o 5, depois o 5 de novo, depois você vai no 7. Era tudo discado, né? E quando ele tocava, ele fazia o único barulho, que é aquele prim. Faz aí, prim, prim. A Tainá tá fazendo prim dela, tá? Agora, hoje, a gente tem no celular, a gente tem vários tipos de sons que a gente quer colocar ali, né? O meu, por exemplo, quando toca, eu coloquei uma música. É uma música que me agrada, né? Tem gente que ainda deixa o próprio som do telefone, tem gente que coloca gatinho miando, cachorro latindo, né? E aí por diante, tá? Mas tudo é som, certo? Vamos Sim. parar para dança? Oh! Vamos. Olha lá, a dança é uma manifestação artística que utiliza o corpo como um instrumento criativo. Lembra que eu sempre falei com vocês sobre isso? O nosso corpo é que vai fazer a coreografia, né, para a dança. Se eu estou dançando, por exemplo, um samba, eu tenho que prestar atenção na música para poder reproduzir, através da coreografia, aquele samba, né? Toda essa expressão, ela vem acompanhada pela música, que foi o que nós estávamos conversando anteriormente. Só que a música, ela não precisa estar alta para eu poder entender, para eu poder dançar. Eu posso lembrar dela na minha cabeça e cantar ela, né, na cabeça e dançar também, né? Então, eu preciso só ter essa noção que a dança, ela é uma manifestação artística e que eu tenho como instrumento o corpo, né? O meu corpo, que é o instrumento para minha dança. Porque se eu não tiver o corpo, como que eu faço para dançar? Qual outra maneira que eu faço para dançar se eu não tiver meu corpo? Não tem, né? Então, eu preciso disso, tá? E aí, na dança, as pessoas utilizam, né, movimentos ritmados, né? E aí, tem muitos que vão para academia, tem outros que fazem a sua própria coreografia, tem outros que fazem releitura da coreografia através da internet, né? Então, assim, tudo é válido, desde que eu mexa o corpo. Se eu tiver aqui assim, ó, vamos dançar, Arthur? Vem dançar comigo, ó. Ah, tu tá dançando comigo. A Tainá dançando comigo, ó. A Tainá, viu? Devia fazer figurinha. Né? Se eu tiver eles juntos, né? Para eles verem vocês. Ai. Se eu tiver esse movimento com o meu corpo, eu digo que é a dança, né? E a dança é a arte de movimentar expressivamente o corpo, seguindo movimentos ritmados. Eu tenho que estar no ritmo da música, eu tenho que perceber o toque da música para que eu possa ter a minha coreografia ritmada. Se eu não tiver isso, eu não consigo.
né? Aí vocês lembram também que nós falamos sobre os elementos básicos, né, do corpo. Era o movimento corporal, o espaço e o tempo. Peraí, deixa eu falar. Movimento corporal, aquele em que eu estou levantando os braços, estou abrindo meus braços, estou me abraçando, estou saltando, estou, sei lá, fazendo uma estrelinha, qualquer coisa. Esses são os movimentos corporais. O espaço é o espaço que eu tenho para fazer esse movimento, né? Vamos imaginar aqui o palco da nossa escola, tá? Então, eu falo assim para vocês, por exemplo, coreografia, vocês têm esse espaço, que é aquele palco. Então, vocês têm todo aquele espaço para vocês estarem se movimentando e criando a coreografia de vocês, né? Ah, professora, eu posso ficar só no meio? Não, porque quando eu tenho um movimento corporal, né, que eu tenho que ter esses elementos da dança, eu preciso me ocupar de todo o espaço. Então, eu posso começar a coreografia no centro do palco, mas eu também tenho que usar as laterais, eu também tenho que usar a parte do fundo, eu também tenho que usar a parte mais para frente, né? Tudo isso é questão de espaço. E o tempo, né? A duração que vai levar para fazer um salto, para fazer uma estrelinha, quantas vezes eu vou fazer um determinado passo, né? A professora Kelly dá muito isso. Quando ela vai fazer alguma coisa com vocês, que ela fica 1, 2, 3, 4, não fica? Já ficou com vocês alguma vez? Já, Arthur? Já, Fernando? Professora, eu não tive presencial com ela. Na presencial, vocês não tiveram com a professora Kelly? Não, a Não, gente só na teve minha uma semana não teve. brincadeira, não foi nada disso. Tá. Então, vamos pegar um outro exemplo. Ó, vocês já devem ter visto, até em filme. Quando tem um filme musical, por exemplo, que eles estão ensaiando a coreografia, daí eles começam aquela contagem. E 1, e 2, e 3, e 4, e 5, e 6, e 7, e 8, e 1, e 2, e 3, e 4. Já ouviram eles fazendo essa contagem? Eles vão, e 1, e 2, Já. e 3, e 4, e 5. Eu já, professora, eu já. 8. Isso daí é a questão do tempo, e aí vai determinando quantas vezes eu vou fazer um determinado passo, quanto tempo eu vou levar para fazer aquele passo e se ele encaixa na música. Para isso é que eles utilizam essa contagem, né? Às vezes vai só até e 1, e 2, e 3, e 4, e 1, e 3, e 4. Por quê? Porque às vezes a sequência ela é menor, né? Então, esse tempo também ele acaba sendo menor para a contagem. Ficou claro para vocês aí? Simples? Sim. Simples. Coloquei para vocês aqui, gente. Eu achei linda essas aqui das criancinhas. Adorei. Achei linda elas, pequenininhas dançando. Coloquei para vocês ali, ó. Provavelmente em academia, né? A do meio, elas estão fazendo apresentação em algum lugar, acho que num palco, né? E aí por diante. E tem embaixo também a questão do hip hop, né? Tem a capoeira também. A capoeira ela é considerada uma dança também, né? E aí a gente tem as pessoas aqui que elas fazem a dança regional, né? Essas que estão caracterizadas mais embaixo. Coreografia formada das meninas que estão todas ali de amarelo embaixo, que geralmente são balés, né? Contemporâneo, balé moderno, que fazem. As criancinhas em cima, né? Com hip hop também, eu que achei lindo, 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 lindo. E aqui em cima deve ser alguma outra coreografia, tipo zumba, alguma coreografia musical, assim, que elas estão fazendo a apresentação. Tudo bem? Vamos para o teatro? Vamos. Alain, te amo, Alain. Então, vamos lá. O teatro é um termo de origem grega, nasceu lá na Grécia, com o deus Dionísio. Não está aí, mas eu também já conversei com vocês sobre isso. O deus Dionísio, que era o deus do vinho, ele sempre pedia para que alguém fizesse as suas apresentações. Vocês estão ouvindo o carro do ovo agora passando aqui? Sim. Meu, é uma coisa de doido isso, né? Isso daí é um ruído que me incomoda. Eu não gosto também. 30 ovos,
né? Então, vamos lá. Então, daí o deus Dionísio, ele faz o quê? Ele pede para que seja feita, né, aqueles bobos da corte que ficavam sempre lá para poder interter, né, as pessoas, eles pedem para que eles façam alguma representação. E aí o deus Dionísio, ele tem a ideia de abrir isso para convidados, para pessoas próximas a eles, né? Aí ele começa a fazer. No começo, o teatro, as pessoas utilizavam o quê? Utilizavam máscaras. Elas não poderiam, ou máscara, ou aquela pintura no rosto em que você não consegue reconhecer a pessoa. Porque as pessoas que estavam ali, elas tinham que fazer um entretenimento, né? E aí, se fossem mal vistos, eles acabavam sendo presos, né? Então, tinha que ser uma coisa bem espontânea, uma coisa bem legal, assim. Olá, Ari. Desliga seu microfone, amor, por favor. Obrigada. Aí, o Deus Dionísio, então, ele tem essa ideia, né? Eles se caracterizavam com aquelas roupas, né, elegantes, etc e tal, e faziam as apresentações, tá? Começou assim na Grécia. O palco deles lá, o teatro deles na época, não era um teatro fechado, era um teatro a céu aberto, tá? Nem a parte do palco também. O palco ele era mais central e as laterais é como se fosse um funil, tá? Ele ficava como se ele fosse um funil. E aí as pessoas falavam e eles conseguiam ter um entendimento, tá? Aí as peças eram peças assim mais de comédia, né? Não eram peças muito dramáticas. Depois é que vieram as peças dramáticas. E no começo também eles se caracterizavam, mas eles não faziam crítica ao governo. Depois de um tempo, eles começam a fazer uma crítica ao governo. Então, eles tinham que se caracterizar todo, né? Com roupa. Por exemplo, se eu sou mulher, eu me vestia de homem, uma máscara, né? Mais de homem, engrossava a voz para fazer a representação, justamente para que as pessoas não pudessem me reconhecer, tá? E aí, ao longo do tempo, depois de toda essa crítica que eles faziam aí ao governo, aí eles passam o quê? Eles começam a fazer a apresentação de várias histórias, né, para surtir sentimentos diversificados nas pessoas, né? Aí começa a aparecer aí Shakespeare, né, que vai da dramática, começa a aparecer várias comédias, várias questões de crítica à corte, né, de um modo geral. E aí cada um acaba tendo um sentimento. Se eu assistir, por exemplo, um filme, eu tenho um sentimento, a Tainá tem um, a Alan tem outro, o Arthur tem outro, a Larissa tem outro, o Kevin tem outro, e aí vai indo. Cada um acaba tendo um sentimento diferente, ou de raiva, ou de alegria, ou de sensação de liberdade, mas acaba tendo sentimentos diferenciados aí entre as pessoas. Aí tem o teatro de improviso, né? O que é o teatro de improviso? É quando você usa a improvisação, né, em cima do tema que está sendo colocado. Nós temos a peça escrita, e aí, na hora da apresentação, eu esqueço um determinado trecho da apresentação, por exemplo. Aí eu pego e falo o quê? Eu crio uma historinha, desde que não saia do contexto geral, porque o outro vai representar e ele precisa ter essa sequência também, mas eu crio alguma coisa ali junto, né, para que a história ela tenha o mesmo sentido, mas não necessariamente com as palavras que eu ensaiei que eu esqueci, né? E aí eles também utilizam a questão da informação. Muitos que utilizam o teatro improvisado é simplesmente sobre um tema. Vamos colocar sobre... Fala um tema aí, Tainá. Não sei. Fala um tema aí, Arthur.
Vamos colocar um tema, volta à É escola. racismo. Racismo, muito Isso, bem. boa, boa, boa. Racismo. Aí o tema tá ali, certo? Eu tenho 4, 5, 6 atores para poder falar sobre isso. Então, vamos começar. O Alan começa falando sobre o assunto, daí a Kevin vem e fala sobre o assunto, daí a Kevin joga para a Tainá, joga para quem estiver aí, entendeu? Para a Brenda, para qualquer outro que estiver aí, Guilherme, Vinícius. Vai jogando e as pessoas têm que dar continuidade à história, tá? Eita. Nem sempre a história, e a gente vai fazer um joguinho desse mais para frente, eu não sei se vai dar tempo da gente fazer nesse bimestre, porque o bimestre está curto, mas eu já tenho ele até preparado para a gente fazer, que é o teatro improvisado. Porque nem sempre tem sim um roteiro escrito. Se tiver, eu faço, né, o meu ensaio, se eu esquecer, eu utilizo alguma outra palavra. Se eu não tiver, o que eu faço? Eu vou falando de acordo com a informação que eu tenho, né? E aí, essa improvisação, nem sempre eu tenho o texto dele decorado. Por isso que é chamado de improviso, né? Porque eu vou falando segundo a informação que eu tenho sobre o assunto, certo? Aí, vem aqui. As principais características do teatro improvisado. Por que eu estou pegando esse teatro improvisado? Porque nós vamos fazer uma brincadeirinha de teatro improvisado. Mesmo que a gente volte na presencial, nós iremos fazer isso. E aí vai ser maravilhoso, vai ser da hora. Eba! Hã? Tô até vendo. Eba! Eu gosto disso, é dança, música, teatro, e a gente vai fazer tudo, filho. Aqui. Vocês pensam que vocês vão ficar na sala, com eu falando, e vocês caladinhos? Todo mundo vai ter que falar. Por aí, eu caladinho? Jamais. Não, você, é Kevin. A Kevin, você, a Lai também. Agora, os outros, tudo A caladinho. Tainá também, professora. A Tainá também. Eu não né? sirvo pra fazer peça, não, porque eu sou meia gaga já, e fica tudo travado já. Aninha, menos. Beijo do louco. Aninha, menos. Todos vão participar, tá bom? Então, vamos lá. As principais características do teatro improvisado, né? Aprofundamento... Professora, minha dicção é horrível, professora. Minha dicção é horrível. Você quer que eu faça teatro? Ô, Larissa. Não, eu sei atuar bem. É Larissa? Tá É falando? Larissa Vieira. Ô, professora, Não esquenta, porque justamente o teatro ele vem com essa intenção de ajudar a vocês nessa fase em que vocês estão em transição, achando que vocês são os piores seres da face da Terra. E não são. Oi, Alan. eu já Então, fiz teatro na minha outra escola. A gente até saiu para fazer a nossa apresentação em outra escola. Ai, que legal. Sim, Eu também já já fiz, ocorreu eu isso praticava. também. Nossa, Marjorie, você tá aí, Marjorie? Faz umas atividades, viu? Você tá me devendo. Nossa. Não, eu ia falar do teatro improvisado. Ah, então. É que na minha antiga escola, a professora de artes, como a gente ficava mais na sala, de artes também. Aí, tipo, ela chamava os alunos e, tipo, a gente fazia improvisado na hora. Ah, então, é bem por aí. Aí vamos lá, as características do teatro improvisado, então. Aprofundamento nos limites da criação e maior envolvimento ao ator na ação. Por quê? Ele vai ter que fazer a criação dele de acordo com o que ele tiver ali na hora. Ele não vai poder ficar, porque, o que eu falo agora? Não, ele vai ter que ter um conhecimento prévio sobre o assunto para poder estar fazendo o improviso ali, né? E o improviso, muitas vezes, ele não tem só na questão da drama, ele tem em todos os setores, ele tem. Na questão da comédia, da tragédia, do teatro consciente, né? Então, e geralmente esse teatro de improviso, eles pegam muito a questão da participação do público, que é chamado de teatro interativo também. Sabe quando você vai assistir uma peça teatral e aí o ator chega e faz uma pergunta para você do nada e você tem que responder? Sim, e fica assustado. Isso é chamado também do teatro interativo, né?
Aí, além desse elemento, o improviso é considerado um recurso de interpretação que demonstra a espontaneidade. Vocês têm que estar muito livre para vocês estarem fazendo a ação, né? Então, assim, quando vocês tiverem, né, que fazer essa questão do teatro improvisado, aí vocês falam assim, ai, professora, eu não sei o que eu vou falar. Meu, segue o raciocínio, o pior de tudo é quem começa. Você vai na fé. O pior de tudo é quem começa, porque quando a história ela tá já na metade, você já tem uma base ali do início para você dar sequência, né? Aí depois que você já está ali no meio, vai, que é uma beleza. Coloquei para vocês aqui algumas imagens para vocês de teatro, né? Que a gente fala tanto do teatro, mas existem vários tipos de teatro. Tem o teatro que eu estava falando para vocês, comédia, tragédia, tem o teatro de sombras, o teatro de fantoches, tem o teatro interativo, tem o teatro de rua, né? Então, existem vários tipos de teatro aí que a gente consegue também estar representando, né? E eu coloco para vocês porque, às vezes, a pessoa fala assim, professora, mas eu tenho que fazer, né? Tenho que participar, mas eu tenho várias formas de participar no teatro, né? Então, eu posso, por exemplo, se eu faço teatro de sombras, eu vou aparecer, mas eu vou aparecer atrás de uma cortina, né? Com a luz ali para poder as pessoas poderem enxergar. E aí vai aparecer quem mais? A minha fala, né? É a minha fala que vai estar aparecendo aí com mais força, né? No teatro de fantoche, por exemplo, geralmente em escola a gente faz fantoche com meia, né? Aquelas meias velhas que a gente não quer, aí faz lá, coloca a boca do personagem, né? Cabelo, gruda os olhos com tampinha, ou com bolinha de isopor, e aí fica a critério, né? E essa imagem que tem em cima aqui, que o rapaz está com a peruca de palhaço, é a imagem do teatro, que é a comédia e a tragédia. Todo teatro ele tem esse símbolo, que é uma pessoa rindo e uma pessoa chorando, tá? No caso. Tudo bem até aí, gente? Sim. Nossa, eu vou chorar aqui. Só o Alan fala? É. Sim! Eu caí, professora. Mas Sim. Machucou! Machucou você, Júlia? Nossa, professora. machucou, professora. Ai, não acredito. Caiu, Júlia, levanta. Caiu, levanta. Sabe aquela musiquinha, Ju? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Eu ia Nossa, cantar mano, não ligou a mas eu liguei câmera. a câmera, velho. Cadê? Uma Liga. bagunça. Liga a câmera. Não? Então, gente, ó. Só não ligo porque eu tô deitada. Ai, que vergonha. Só não ligou Mas tô prestando atenção, ué. Ficou claro para vocês, então, a questão das artes visuais, da música, da dança e do teatro? Sim. Sim. Vocês viram que hoje na verdade, ela foi um pouco da revisão da matéria que a gente já tá vendo desde o início do ano, certo? Uhum. Então, eu vou encerrar aqui com as frases que eu sempre coloco. Aí eu vou terminar a gravação e a gente tem aquele acordo, tá? Vocês continuem para a gente combinar as atividades, tá bom? Tá bom. Aí coloquei essa Ah, foto. chorar. Eu vou chorar. Tá bom. É do Paulo Gustavo. Um ator lindo, né? Perfeito. Quando eu falo lindo, eu falo do coração lindo mesmo, né? E ele teve essa frase que eu achei que foi muito linda. Amar é uma ação, amar é uma arte. Muito amor, gente. Até logo. Né? Então, assim, a gente sempre tem que estar pensando nessa questão, né? E sempre acolher o próximo, de sempre cuidar do próximo, gostar do próximo, respeitar ao próximo, né? Eu posso não gostar, mas eu tenho o dever e a obrigação de respeitar, né? Não como meu colega de sala, não como meu primo, não como nada, mas como ser humano,
Então, a primeira que vem é justamente isso, né? O respeito ao próximo. E aí, essa frase eu acho que foi a que pegou assim, mais de impacto, assim. Achei muito legal. Nossa, hoje eu tô falando pra caramba, né? Ai, gente, e aí eu adorei essa imagem, não é linda essa imagem? Coloquei piruetas, rodando. Meu Deus. Olha lá. Agora, para finalizar. Querido aluno, mesmo longe, sei que você brilha. Gente. Ai, Dora, obrigada. obrigado. Que fofo. É agora que a gente chora? Vocês são lindos. A Tainá não, porque ela me O Arthur dormindo do lado Porque o da Arthur tá quase professora. dormindo lá atrás. O Arthur dormindo do lado da professora é mais que Se o Arthur dormir do meu lado aqui, filha, eu pego ele de jeito. Rebate na criança, professora. Eu vou encerrar. Só o zoinho de japonês baixando assim. Eu vou encerrar, então, a live para nós podermos combinar aí a atividade, tá bom? Agora liga a câmera. Não. A câmera. Obrigada pela participação de todos vocês. Agradeço de coração. E aí vocês aguardem.